Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores, o dia a dia do Corinthians e muito mais. Sejam todos bem-vindos! Deixa aqui o seu like no canal, inscreva-se, é gratuito, compartilhe os vídeos, dê aquela moral pra gente clicando no botão hypar, assim você atribui pontos ao vídeo e a gente consegue atingir mais pessoas, mais corintianos como nós. E mais, hein? Sem custar a você um único centavo sequer. E o alô da Fiel de hoje vai para o Paulo Augusto, da Irlanda, também o Claudomiro Conelheiros, Paulo César, lá na Praia Grande, João Carlos Ferreira, José Roberto Lupe e o Brito. Abraço carinhoso para vocês e a todos que seguem o canal TV Timão. Agora sim, informações, bastidores, o dia a dia do Corinthians em destaque. Mas, corte na perna. Imagem de Memphis Depay viraliza. O atacante Memphis Depay, ele publicizou nesta quinta-feira uma imagem, a cicatriz que ficou em sua perna causada pela entrada aí do zagueiro Gustavo Gomes do Palmeiras, lance que protagonizou o pênalti, marcado aos 15 minutos do primeiro tempo. Após a revisão do VAR, o árbitro Wilton Pereira Sampaio marcou o pênalti, advertiu o jogador do Palmeiras e o Yuri Alberto bateu para a defesa de Everton. Apesar de machucado do ferimento da perna, o Memphis permaneceu em campo e foi um dos protagonistas, Ele marcou o gol que deu a vitória ao Corinthians 1-0. Realmente foi um corte um tanto quanto preocupante, Apesar disso, o corte não deve interferir, já que o Corinthians tem mais um desafio no próximo final de semana. O Timão enfrenta o Fortaleza no domingo em Itaquera, em mais uma rodada pelo Campeonato Brasileiro, e o camisa 10 pode estar em campo, mas não é certeza, viu? Para essa partida, o Dorival Júnior já prometeu que pode poupar alguns titulares para a partida decisiva que acontece na próxima semana também diante do Palmeiras. E mais... Bom, falando em Memphis, pessoal, ele concluiu a primeira etapa das metas estipuladas em contrato, O contrato dele vai até a próxima temporada. E se atingir mais metas aí, ele pode faturar uma bela grana. Daqui para frente é assim. O Memphis terá direito a receber R$ 3.150.402 se for relacionado em 50% dos jogos, R$ 1.575.201 se chegar a 60% dos jogos, R$ 1.575.201 adicionais se chegar a 70% dos jogos. Por fim, o atacante ainda deve receber R$ 4.725.613 pela conquista do Campeonato Paulista nesta temporada. E resumindo, ao todo, somando as metas atingidas por participação, presença em jogos e o título que o Corinthians conquistou, o Paulistão 2025, o holandês tem direito a receber R$ 17.327.211 em premiações. Corinthians pretende costurar um acordo aí com o jogador para quitar esse valor de forma parcelada. Bom, e tem mais, viu? Vamos detalhar aqui. Segundo o GE, o Corinthians concordou em pagar R$ 25.203.216 em 3 parcelas relativas às luvas, que é aquele faz-me rir, que o clube promete ao jogador se assinar contrato ou se preferir esse ou aquele clube. Sendo a primeira antes do desembarque do jogador no Brasil e as outras 2 previstas para 2025 e 2026. Salário, contrato de trabalho garante que, após os descontos legais, o Memphis Depay receberá o valor líquido de R$ 28.353.783, equivalente a R$ 4.600.000, valor da época da sua contratação. Agora, como o euro é a moeda base do acordo, caso o real se desvalorize, o clube terá que reajustar o pagamento. Direitos de imagem. No contrato de imagem, o Corinthians garantiu o pagamento líquido de R$ 28.353.579, equivalente a 4,6 milhões de euros na data da assinatura, assim como os demais documentos, caso o euro se valorize ainda mais. Já sabe, o Corinthians tem que arcar com a diferença. Resumindo, Memphis é um bom jogador? Quando joga, faz a diferença? Sim. Merece receber esse valor exorbitante em um contrato? Não. Mas o Corinthians aceitou esses termos? Então tem que honrar. Simples assim. E falando mais do Timão, Mateuzinho garantiu que não tem proposta do Besiktas e fica no Timão.
O Mateuzinho foi um dos jogadores que foram muito criticados na última temporada, nesta também. Muitos que hoje elogiam, né? Outrora criticaram o jogador falando que ele não tinha condições aí de defender, de vestir as cores do Corinthians, vestir o manto alvinegro, enfim. Na zona mista, o jogador foi direto ao comentar o assunto e garantiu que seu foco está completamente no Corinthians. Abre aspas. Fiquei sabendo pela internet, não chegou nada para mim ou para o meu staff. Meu foco hoje é 100% no Corinthians. Fecha aspas. A especulação surgiu, né, após o clube turco frustrar a tentativa de contratar o Emerson Royal, que acabou acertando com o Flamengo. Mateuzinho então passou a ser opção, passou a ser ventilado, né? A diretoria corintiana também afirmou que não recebeu qualquer contato oficial nesse sentido pelo jogador. Mateuzinho segue, abre aspas. Estou muito feliz aqui, quero seguir contribuindo com o clube, evoluindo e ajudando meus companheiros. Fecha aspas. E ainda, após depoimento revelado, Augusto Melo reafirma a inocência. Pessoal, nesta quinta-feira, em matéria publicizada pelo portal Lance, eles exibiram, né, ou teriam exibido a íntegra, do que seria a íntegra, né, do vídeo de depoimento de Augusto Melo à Polícia Civil. E em nota oficial, a defesa do presidente afastado do Corinthians reafirmou sua inocência. Os advogados afirmaram que tudo não passa de uma perseguição política. Abre aspas. O conteúdo do depoimento vazado à imprensa apenas reforça aquilo que a defesa de Augusto Melo sustenta desde o primeiro momento. O presidente do Corinthians é inocente das injustas acusações que sofre do grupo político que tenta tomar o clube à força, desrespeitando a vontade da maioria dos sócios. A forma serena, coerente e firme com que Augusto Melo respondeu aos questionamentos evidencia a tranquilidade de quem tem plena consciência da lisura de seus atos. Trata-se de um depoimento que confirma o compromisso do presidente do Corinthians com a verdade e com a legalidade de sua gestão, afirmou a defesa de Augusto Melo. Pessoal, Augusto Melo e pessoas ligadas ao Corinthians e à sua gestão foram, investigadas pela Polícia Civil. O delegado responsável pelo caso relatou ao Ministério Público e a Justiça, a juíza acatou o pedido, tornando os investigados agora réus. Vai rolar aí todo o processo, todo o trâmite do processo criminal e ao final das tramitações em termos de justiça a gente vai saber se Augusto Melo é ou não culpado das acusações. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo vídeo a gente leva mais informações para vocês. Não se esqueçam, deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é Corinthians. Até o próximo encontro.